acabamos de ler Provérbios capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 23. Aqui é Salomão, que foi inspirado por Deus, foi considerado naquele período o homem mais sábio da terra. Não houve outro pensador naquele período que obteve a sabedoria que Salomão tinha. E aqui nesse capítulo 5, o Espírito de Deus, ele direcionou Salomão a escrever algumas admoestações, alguns alertas, alguns conselhos, algumas advertências sobre o perigo que há no adultério, sobre o perigo que existe na imoralidade sexual, sobre as consequências graves que existe na fornicação, na cobiça. Então no capítulo 5, Salomão, inspirado por Deus, ele deixa alguns conselhos, algumas admoestações, algumas advertências. Eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta para você acompanhar comigo à medida que eu for pedindo para você ler, amém? Observa que o versículo 1 do capítulo 5, ele diz assim, ó: filho meu, atende a minha sabedoria, e a minha razão inclina o teu ouvido. Então aqui o texto começa dizendo assim, ó: filho meu, atende a minha sabedoria. Ou seja, aqui é para os ouvintes se atentar. Aqui é para os ouvintes darem muito crédito. Por isso que ele diz: atende a minha sabedoria, e a minha razão inclina o teu ouvido. Está dizendo assim, ó, inclina o seu ouvido, esteja atento, esteja concentrado para ouvir o conselho do Senhor. Aí vai para o versículo 2: para que conserves os meus avisos. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, para que você conserve. Ele está dizendo assim, ó, o que eu vou dizer para vocês, o que eu vou aconselhar vocês, o mandamento, o preceito, as advertências que eu estarei entregando para vocês, é para vocês o que? Conservar elas. Por isso que ele diz: para que conserves os meus avisos, e os teus lábios guardem o conhecimento. Aí ele vai para o versículo 3, para qual propósito? Observem lá: porque os lábios da mulher adúltera destilam o que? Favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Ou seja, Salomão aqui ele está alertando sobre o perigo da gente se entabular em uma conversa com uma mulher sedutora. Ele está mostrando aqui o perigo que existe em mulheres que não têm compromisso com a palavra de Deus. Ele está mostrando aqui o perigo que existe numa mulher ímpia, numa mulher prostituta, numa mulher que vende o seu corpo por alguns reais, ou de outras mulheres que não trabalham de vender o seu corpo por alguns reais, mas entregam o seu corpo voluntariamente para praticar o sexo. E ele está dizendo assim: olha, tome cuidado com os lábios da mulher adúltera. Tome cuidado, por quê? Porque os lábios dela destilam como favos de mel. Ele está dizendo assim, ó, toma cuidado, porque a mulher que não tem compromisso com Deus, que vive à procura da coabitação, à procura da imoralidade, será uma mulher que irá expressar o que? Sedução. Será uma mulher o que? Atraente. Será uma mulher o que? Que ela vai expressar para você algo agradável. Quando você olhar, vai aparentar para você o que? Algo agradável. E aqui Salomão ele fala de mulher, mas serve para as mulheres também tomar cuidado com o homem, porque existe também muitos homens adúlteros, existe muitos homens prostitutos, existe muitos homens que expressam sedução. E esse é um conselho para a igreja brasileira, esse é um conselho para a cristandade, esse é um conselho para cada um de vocês que estão aqui me ouvindo, sobre o perigo, meus irmãos, que existe no homem e na mulher que não tem compromisso com Deus. Tem casamentos que são destruídos por causa que o homem seduziu a mulher. Existem casamentos que são destruídos porque a mulher seduziu o homem
que era casado. E qual é o conselho que o texto está dizendo aqui? Que os seus lábios destilam como favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Por que ele está usando mel e azeite? Aqui é uma linguagem figurativa. Ele está dizendo assim, toma cuidado com o adúltero, toma cuidado com a adúltera. Por quê? Porque os lábios deles destilam o que? Favos de mel. O mel, ele é o que? Ele é amargo ou ele é doce? Ele é doce. Então Salomão está dizendo assim, que do adúltero ou da adúltera exala torrentes de doçura. As suas palavras são mais suaves do que o azeite. Tudo que existe na mulher adúltera e no homem adúltera é sedutor. Tudo neles parece encantador. Aqueles que são atraídos a dar-lhe atenção caem em sua rede. Meus irmãos, foi feita uma pesquisa que quase 500 mil no IBGE, no cartório, foi registrado de divórcio. Todos os dias entra divórcio no cartório, e a grande maioria dos divórcios são, sabe por causa do quê? Traição. Traição. Ou seja, o homem adultera, a mulher adultera, ambos traíram o cônjuge. E qual é o conselho dessa palavra? Para que a gente tome cuidado, porque o adúltero, a pessoa que não tem compromisso com Deus, ela está sobrecarregada de iniquidade, ela está infestada de demônios. E tanto o homem adúltero e a mulher adúltero, que são especialistas em destruir casamento, ou em destruir a vida de crentes, levando-os para a cama, eles são sedutores, elas são sedutoras. É o que Salomão está dizendo aqui, olha, os lábios deles destilam mel, no paladar dele é macio. Está falando o quê? Que é algo atraente. E qual é o segredo da vitória? Nós iremos ver mais para frente. Observe comigo o versículo 4 agora. Porque o seu fim é amargoso, como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. A mulher adúltera ou o homem adúltero, eles não apenas vivem da prostituição. Eles não apenas vivem na prostituição no sentido de trabalhar no programa. Mas a partir do momento que um homem ele tem mais de uma mulher, ele já é um prostituto. A partir do momento que uma mulher deita na cama com A, com B e com C, ela já é uma prostituta diante da palavra. A prostituta e o prostituto não é aquele que está trabalhando em alguma casa noturna, ou que está nas esquinas vendendo o corpo. Não! O prostituto e a prostituta são aqueles que deitam na cama com 1, com 2 e com 3. Então, por que eu estou ensinando isso para vocês nessa noite? Porque aprove a Deus advertir, aconselhar, alertar todos vocês que vão me ouvir e que estão me ouvindo sobre o perigo que existe nessas pessoas. De repente, aquela mulher no seu trabalho, ela expressa que é bondosa, ela expressa que é ajudadora, ela expressa que quer te ajudar no trabalho, mas por dentro há um espírito de prostituição tentando te entrelaçar, tentando te enganar, tentando te induzir a pecar. Ou vice-versa, de repente na sua empresa tem aquele jovem, aquele rapaz que aparenta piedade, que tem uma expressão de um homem trabalhador, honesto, íntegro, mas por dentro dele existe uma armadilha para te emboscar, para te persuadir e te levar para a prostituição. Mas qual é o fim? Qual é o fim da prostituição? Ele diz, mas o seu fim é amargoso como o absinto, e é agudo como a espada de 2 fios. A sedução mais perigosa vem daqueles ou daquelas que se escondem atrás de máscaras atraentes e usam todo o jogo da sedução para atrair os seus encantos. Ou seja, quando o diabo ele usa algum homem, alguma mulher para levar um cristão para prostituição, para fornicação ou para atrair o cônjuge e vice-versa, ele vai vir o quê?
mascarado. Ele vai vir com a aparência de anjo da luz. Ele vai vir aparentando que quer te ajudar, que quer ser seu amigo, que quer fechar negócio com você. E aos poucos você vai criando intimidade com essas pessoas. Ao pouco você vai criando um vínculo com essa pessoa. Mas sem você perceber, por trás disso há um espírito das trevas atuando na mente do adúltero e da adúltera para te levar a pecar. Meus irmãos, eu conheço muitos crentes, muitos que já chegaram em mim: Gabriel, eu caí. Gabriel, eu não aguentei. Gabriel, eu traí minha esposa. Gabriel, eu traí meu esposo. Jovens chegaram em mim: irmão, você não acredita, eu caí na fornicação, eu caí na impureza. Jovens que chegam e me falam: Gabriel, não aguento mais, eu não consigo ficar sem assistir vídeo pornográfico, eu não consigo ficar sem praticar sexo solitário comigo, eu não aguento mais essa vida. Ou seja, nesta noite você vai entender a saída, você vai entender como que você faz para obter libertação dessa área. Mas de princípio eu quero mostrar aqui, o versículo 4. Então Salomão está dizendo aqui que a consequência do adultério, a consequência dos prazeres picantes, a consequência da impureza, a consequência do adultério, ele é o quê? Ele é amargoso. É o que o texto está dizendo. Mas o seu fim é amargoso, o seu fim é tenebroso, o seu fim é trevas. É o momento picante, é o momento ali de satisfação da carne, é o momento onde o seu coração te leva à volúpia da satisfação, mas traz consigo a consequência do quê? Da dor, da angústia. É o que ele está falando: olha, mas o seu fim é amargoso como absinto, tem cheiro de prazer. O adultério, a fornicação, o sexo antes do casamento tem cheiro de prazer, mas que resulta em cheiro de enxofre. Tem aparência de ovelha, mas por dentro é lobo. Então não se iluda com a prostituição, com a fornicação, com a impureza, com o adultério. A fornicação, o adultério, ele é colorido e atraente, mas depois revela a densa trevas. Ou seja, quando o homem está prestes a atrair a esposa dele, ele está empolgado. Quando a mulher está prestes a atrair o esposo dela, ou que está noivo, está prestes a atrair, vice-versa, a se prostituir, a fornicar, a assistir um vídeo pornográfico, a praticar o sexo solitário, ele está atraente com aquilo, ele não vê a hora de praticar, ele não vê a hora de desfrutar daquele prazer. Parece colorido, parece atraente, mas traz consigo o quê? Trevas, dor, angústia, destruição. Os deleites da cama, do sexo antes do casamento, da fornicação, do adultério, ele pode evaporar numa noite trazendo êxtase, mas as suas consequências permanecem para a vida toda. Essa é a consequência do adultério. Grandes pregadores na história, não vou citar o nome por ética, caíram no adultério, e depois da queda eles trazem ferida para o resto da vida. Quantos pregadores do evangelho estavam firmes na presença de Deus, caíram, traíram a esposa, estão há anos frios, mornos, perderam aquela essência. Quantos homens, eu conheço homens que querem se firmar com Deus, mas estão demasiados. O que é demasiado? Está casado, está morando junto sem ter casado. Ou seja, essa pessoa nunca vai crescer espiritualmente, porque uma vez que você está dentro de uma casa com a pessoa que você considera a sua mulher, e você não está casado legitimamente, isso daí diante dos olhos de Deus, fornicação, impureza. Por isso que você não cresce espiritualmente. Por que tem jovens que não crescem espiritualmente? Fornicação com o namorado, impureza. E qual que é o fim? O fim é amargoso, o fim é tristeza, perturbação, angústia, dor, aflição, peso na consciência. É o que Salomão está dizendo aqui. Por isso que no começo ele começa a dizer: filho meu, atente à minha sabedoria. Ele está falando: ó, se atenta, porque o que eu vou dizer para vocês fazem parte da vida de vocês. Há 2 anos atrás veio um diácono de uma igreja até mim
e mais 2 irmãos, confessando que ele tinha traído a esposa dele. Ele chorava que nem criança. Ele, como foi possível, Gabriel, ter feito isso? Não era para mim ter feito isso, eu não quero viver, eu traí minha esposa, eu traí Cristo, o que vai ser de mim? Ou seja, absinto, dor, angústia, perturbação. Esse é o fim, meus irmãos, da prática sexual fora do casamento. Essa é a consequência do adultério, da traição, da impureza, da imoralidade sexual. É amargura, é dor. Agora observe o versículo 5. Os seus pés descem à morte, e os seus passos firmam-se no inferno. Ou seja, a mulher adúltera, a mulher prostituta, o homem prostituto, o homem adúltero, os passos deles descem aonde? Para a morte. Os seus passos conduzem o que? A pessoa para onde? Para o inferno. O que isso significa? Que se envolver com uma pessoa adúltera, se envolver na prática da prostituição, da fornicação, é a pessoa se inclinar para a morte. Porque uma vez que uma pessoa que está na presença de Deus, ela adultera, você está fazendo uma aliança com uma prostituta. Ou seja, você está manchando o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Todos os homens que se envolvem com uma prostituta, ou a mulher que se envolve com um prostituto, praticando a prática sexual, o Espírito Santo faz isso, ó. Ele se extingue da pessoa na hora. O Espírito Santo, ele aparta a atuação dele na sua vida. É como se você tivesse com a roupa branquinha e se jogasse no barro e tirasse novamente todo sujo. Essa é a consequência do adultério. E o texto aqui está dizendo o quê? Que os pés de quem? Os pés da prostituta descem à morte, e os seus passos firmam-se no inferno. O adultério, meus irmãos, é um pecado horrendo contra Deus. Deus, ele abomina o adultério. Deus, ele rejeita o adultério. Deus, ele se ira contra o adultério. Deus não é a favor do adultério. Deus não é a favor da prática sexual fora do casamento. Por mais que para o mundo isso pode parecer loucura, por mais que para o mundo isso pode parecer esquisito, mas o que importa não é o que o mundo pensa, o que importa é o que Deus estabeleceu para a gente colocar em prática. Isso que importa. Não importa a opinião do Beltrano, da Ciclana. O que importa é o que Deus estabeleceu na sua palavra. E Deus estabeleceu na sua palavra o quê? Que o adultério é um pecado horrendo contra Deus. A infidelidade conjugal é uma espécie de punhalada nas costas do cônjuge. Para refletir a consequência de um adultério, de uma traição. Isso traz dor, irmão. Isso traz depressão. Isso traz amargura. Eu conheço uma mulher que foi traída, ela pegou depressão. Eu conheço um rapaz que ele foi traído pela esposa, ele quase se suicida, porque é desesperador. Ou seja, o texto está dizendo aqui que os pés de quem? Os pés do adúltero, eles descem para a morte, os seus passos estão firmados no inferno. Ou seja, é os demônios que levam a pessoa a praticar isso. É as forças das trevas. Aqueles que permanecem na prostituição, entregando o seu corpo no altar infamante do prazer ilícito, trilham no caminho de morte. Todos os adúlteros estão em trevas, os fornicários estão em trevas, os impuros estão em trevas. Aqueles que se vestem para atrair os olhares do próximo estão em trevas. A grande maioria das mulheres que andam de forma sedutora, a Bíblia considera elas como prostitutas, que andam de shortinho, mostrando a barriga, mostrando os seios, homens que querem mostrar o peitoral, mostrar os músculos, mostrar as coxas. Isso é um sinal de que existe uma atuação demoníaca na mente da tal pessoa. As pessoas que vivem seduzindo o próximo, as pessoas que vivem na sensualidade, na lascívia, estão sendo ferramentas para o adultério,
ferramentas para levar outras pessoas a traírem o seu cônjuge ou a pecarem fornicando contra Deus. O pecado, meus irmãos, ele é pior do que a enfermidade que leva à morte. O pecado é pior do que a própria morte. Sabe por quê? Porque o pecado afasta uma alma de Deus. A Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Os adúlteros serão lançados no lago de fogo, a menos de que eles se arrependam. Se eles se arrependerem, há perdão. Se eles se arrependerem, há remissão para os seus pecados. Então fiquem atentos a essa advertência, meus irmãos, nesta palavra, que os pés da adúltera, os pés do adúltero, são caminhos que levam à morte. Observe o versículo 6 agora, observem lá. Versículo 6 diz assim, ó: ela não pondera a vereda da vida, as suas carreiras são o quê? Variáveis, e não as conhece. A mulher adúltero ou o homem devasso, eles têm a mente entorpecida e o coração cauterizado. Observa que o Salomão está dizendo assim, ó, ela, mas eu vou utilizar aqui eles, mulher e homem, não pondera, ou seja, a vereda da vida. Está dizendo assim, ó, o adúltero, os adúlteros, eles não ponderam, ou seja, eles desprezam o caminho do Senhor. Eles desprezam as veredas do Senhor. Eles desprezam a palavra do Senhor. Aí ele diz assim, ó, e eles andam errantes nos seus caminhos e não sabem. Ou seja, eles caminham sem nenhuma avaliação. São pessoas que não têm pesar pelo pecado. Vai para a balada, se prostitui. Vai para o baile funk, se prostitui. Ou seja, eles não ponderam a vereda da vida. Salomão está dizendo, eles andam errantes. Meus irmãos, a maioria desses sertanejos que existe por aí, forró, funk, essas baladas que existem espalhadas pelo mundo, todos os que estão nelas, a grande parte, são prostitutos e prostitutas. São homens que saem para prostituírem-se. São mulheres que saem a fim de se prostituírem-se, a fim de terminarem a noite com êxtase do prazer ilícito. E o nosso mundo, ele está contaminado por isso. O prostituto, meu irmão, não é só aquele que está lá na República vendendo o corpo, não. A prostituta não é só aquela que está no centro de São Paulo, não. O prostituto, muitas das vezes, é aquele que está na igreja, que está com conversinha com a irmãzinha e está ficando com a irmãzinha escondida. E não é só a irmãzinha, não. Ele tem a irmãzinha A, B, a C e a D. É o prostituto vestido de ovelha. É o prostituto que aparenta ser homem de Deus, mas tem vários ali. Irmãos, eu conheço pregador do evangelho que chegou e me falou, Gabriel, na minha caminhada cristã, eu já fiquei com mais de 20 meninas. Prostituto, jovens que estão no grupo da mocidade, mas você pegar o currículo, já tem um monte no currículo. Viveu períodos de prostituição na vida. Agora, se o tal se arrepende, há perdão. Mas existem muitos desses dentro da igreja. Então a Bíblia está dizendo o quê? Que o caminho deles são caminhos errantes. Eles nem sabem, ou seja, eles andam errantes seus caminhos. São pessoas, meus irmãos, que andam inclinados para a loucura do coração. Os seus pés não conseguem se acertar nas retas veredas de Deus. São pessoas que andam com a mente cauterizada. É o que Salomão está dizendo, eles não sabem. Ou seja, eles estão se prostituindo, eles estão adulterando, eles estão fornicando, eles estão praticando a impureza, eles estão vendendo o corpo, mas não sabem. Os seus caminhos estão errantes, nem sabem para onde andam. Essa é a consequência do pecado. Essa é a consequência do pecado. É cauterizar a mente da pessoa, é cegar a mente da pessoa. A pessoa se torna dependente daquilo. Igual teve jovens que já chegaram e disseram assim, Gabriel, você está na igreja e as meninas e tal, você não tem praticado e tal? Não, graças a Deus. Eu peço para que Deus me ajude a não praticar. Eu peço para que Deus tenha misericórdia de mim, me dê força suficiente para mim não praticar. E sabe o que eles fazem? Não sei como você consegue. Ou seja, a maioria dos jovens nesse bairro, só nesse bairro, vivem disso, meu irmão.
vive de prostituição, vive de prática sexual ilícita, vivem praticando a fornicação, o adultério. Isso é real, meus irmãos. Isso é real. Homem traindo a esposa com gay, mulher traindo o esposo com lésbica. Prostituição tem reinado em nosso mundo, tem dominado o nosso mundo. E qual é a advertência da palavra de Deus? É essa que está sendo dita. Agora vamos para o versículo 7 e 8. Observem. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desviei das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho, e não te aproximes da sua casa. Ou seja, aqui é Salomão, inspirado por Deus, sendo enfático e exortando os seus ouvintes e os seus leitores a fugir disso, a fugir do caminho da prostituta, a fugir das veredas que te levam à imoralidade, a você fugir de ter intimidade com pessoas que te levam a pecar, a fugir da mulher, assim como José fugiu da mulher de Potifar. Devemos também fugir, meus irmãos, de toda mulher impura, mulher imoral, mulher que se veste de forma sensual, mulher que fica com elogio contra vocês. Homens, fuja delas, que pode ser uma armadilha de Satanás para levar você para a cama. Ou você, mulher, deve fugir desse homem ímpio, adúltero, prostituto, esse homem que te desrespeita, que fica com elogio com você, que fica querendo te dar beijinho na bochecha, querendo pôr a mão nas costas. Fuja deles, porque isso pode ser ele preparando o caminho. Sabe como? Com um sorriso. Oi, tudo bem? Tá, um sorriso, aí um beijinho na bochecha, aí vai criando aquele vínculo. Se ele é ímpio, solteiro, a intenção dele não é amizade, a intenção dele é quatro paredes, é adultério, é fornicação, é prostituição, meus irmãos. Isso é muito sério que eu estou falando para vocês. Então Deus está falando assim, ó, fuja. O segredo da vitória nesta área não é enfrentar a tentação, mas é fugir da tentação. O que Paulo diz para Timóteo? Timóteo, fuja dos desejos da mocidade. E o que está englobado dentro dos desejos da carne? Primeiro, nós devemos fugir de ter intimidade com mulheres ímpias que são indecentes e sensuais. Devemos fugir delas. Não desprezar, mas não dar intimidade. Não dar legalidade para que essas mulheres sensuais venham atrair os seus olhares à cobiça. Então nós devemos fugir dessas mulheres. É o que Salomão está dizendo aqui, ó, afasta dela o teu caminho. Aí tem crente que tem uma intimidade com ímpia sensual, abraça, fala no WhatsApp, a pessoa está sensual, expondo os seios, expondo a nudez, e você está lá só cobiçando, maquinando a sua mente. Aí de repente ela te dá legalidade para teu encontro, e você vai, cara, na armadilha. Assim é o homem também com a mulher. Então Deus está falando, fuja. Salomão aconselha o homem a nem passar perto da casa da mulher adúltera. Ou seja, nem passar perto da casa. Tanto o homem não passar perto da casa da mulher, como a mulher não passar perto da casa do homem. E esse texto nos faz entender também de evitar o máximo, de ir a caminho aonde tem pessoas sensuais que vai te induzir à prostituição, que vai te induzir a você ficar olhando, maquinando na sua mente, guardando na sua mente, ficar elaborando e ficar dando lugar para o sentimento da excitação dentro de você e chegar na sua casa, mesmo casado, e fazer o que não deve sozinho e assistir o que não deve sozinho. Sabia que existe uma pesquisa que homens casados que assistem pornografia, eles têm a probabilidade maior de trair a esposa? Porque ele vai ficar vendo aquele vídeo, ele vai criar várias fantasias na mente, e ele vai ver que quando ele estiver com a esposa não vai ser a mesma coisa. Então aquilo vai induzir ele ao quê? A se prostituir. Aí há caminho com a mulher adúltera, aí há caminho da casa da mulher adúltera. E assim acontece vice-versa. Se a mulher também assiste e vê que na hora H
o homem não faz o que ela viu no vídeo, ela vai procurar também se prostituir. Então isso é muito sério. Quem tem ouvidos ouça, se atentem a isso, meus irmãos. Versículo 9 e 10, olhem lá. Para que não deis aos outros a tua honra, e nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os seus estranhos do teu poder, e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. Aqui Salomão, ele alerta dois efeitos que o adultério pode trazer. O primeiro, a pessoa que pratica o adultério, ela traz para si mesmo desonra. É o que Salomão está dizendo no versículo 9: para que não des aos outros a tua honras, e nem os teus anos a cruéis. Ou seja, quem pratica o adultério, isso pode estar até em privado, mas quando é exposto, isso traz o que? Desonra. Aquilo que aconteceu em portas fechadas pode se tornar público. O que era para ser apenas uma noite de aventura torna uma consequência para o resto da vida. Ou seja, o adultério traz desonra. Aquilo que se intencionava que fosse apenas um caso isolado, tornou-se um laço para toda a vida. Deve vir na sua mente um grande pregador do Brasil, que ele adulterou, ele pecou, ele traiu a esposa dele. Depois disso a repercussão dele caiu, ficou muito abalado, ficou muito abatido, e para ele se reerguer de novo, isso levou anos. Ou seja, o que o adultério trouxe? Desonra. E é isso que o adultério traz. Ele traz desonra. É o que Salomão está dizendo. Não somente desonra, mas o adultério, ele também traz prejuízo financeiros. Quantas famílias precisam se dividir seus recursos com os filhos do adultério? Ou seja, os dois eram casados. Ele adulterou, encheu a barriga da outra mulher. Isso vai trazer pelo quê? Prejuízo financeiro. Porque ele vai ter que pagar. Como que chama? Pensão. Ele vai ter que pagar a pensão. Então Salomão está dizendo aqui que o adultério, ele traz também prejuízos financeiros. Quantas famílias são prejudicadas financeiramente por causa da insensatez daqueles que precisaram repartir com os aventureiros do prazer proibido e o fruto do seu trabalho? O adultério é uma tragédia. Quantos homens trabalham o mês inteiro e numa noitada vai 100, 200, 300, 400, 500 nas casas noturnas, se prostituindo, adulterando, fornicando, praticando a impureza. É o que Salomão está dizendo, que o adultério traz danos tanto na sua honra como na área financeira. Porque se você é casado, você trai a sua esposa e vocês têm um bem no nome de vocês, isso vai ter que ser repartido. Então aquilo que era 100% ser da sua esposa, por exemplo, um apartamento, ele vai ter que ser repartido. Isso de certa forma vai trazer prejuízo. Se você tem duas mulheres, um filho com cada, e você casou com a terceira, vai te trazer consequências, porque você vai ter que pagar pensão, você vai ter que pagar alimento. Então olha o prejuízo que o adultério traz. Olha o prejuízo que a prática sexual ilícita traz, além das doenças, HIV, AIDS. Então observa que a Bíblia, ela nos dá vários conselhos, e um dos conselhos é esse que eu estou dizendo a vocês: o perigo, as consequências que existem na prática sexual ilícita, na prática da imoralidade, da impureza, o adultério, a traição. Vamos para o versículo 11 agora. Observe o versículo 11, para você entender o texto. Ó. E gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci a correção, e como desprezou meu coração a repreensão. Ou seja, a vida, meus irmãos, preste atenção, ela é feita de escolha. Nós somos, preste atenção, nós somos não o que sentimos ou o que falamos, nós somos o que fazemos. Você não é o que você fala ou o que você sente, você é o que você faz. Então aqui Salomão está dizendo assim, ele está tipo expressando, alguns historiadores vão dizer que essa expressão é Salomão mesmo dizendo
Porque Salomão, ele teve várias mulheres, foi um adúltero, praticou impureza, pecou contra Deus adorando ídolos, pecou contra Deus adorando imagens de escultura por causa de mulheres. E aqui o texto está dizendo assim, e gemas no fim da tua vida. Não basta receber, meus irmãos, o ensino, é preciso valorizá-lo e colocá-lo em prática. Não basta nós somente sermos ouvintes da palavra de Deus, é preciso que nós sejamos o quê? Praticantes. E aqui é um lamento esse texto aqui do capítulo, do versículo 11 e 12, é o adúltero e a adúltera lamentando, ou seja, e gemas no fim da sua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e dizem, como eu aborreci o meu ensino. Aqui é o adúltero após a prática, aqui é o adúltero sentindo a consequência do adultério, aqui é o adúltero colhendo os frutos da prática sexual ilícita. E ele está dizendo, como eu aborreci o ensino, e como desprezou meu coração a disciplina. Ele está dizendo assim, como foi possível, tudo que eu ouvi eu rejeitei, e por eu ter rejeitado, trouxe a mim o que? Consequência, trouxe-me o que? Dor, trouxe-me o que? Algemas, trouxe-me o que? Depressão. A palavra de Deus, meus irmãos, ela está cheia de ensino e exortações ao nosso favor, e nesta noite está sendo dada a vocês essa advertência, esse conselho, para que nós esteja atento. Vamos para o versículo 13 e 14 agora. E não escutei a voz dos meus ensinadores, aqui aquele lamentando, eu não escutei a voz dos meus ensinadores, e nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido. Olha, quase que em todo mal me achei no meio da congregação do ajuntamento. Aqueles que são alertados sobre os riscos do adultério e ainda seguem por esse caminho, meus irmãos, sofrerão na carne as consequências inevitáveis. E ele está dizendo assim, como eu não fui escutar os meus ensinadores, aí no versículo 14 diz, quase que em todo mal me achei. Ele está falando, quase que em todo mal, ou seja, ele está dizendo o quê? Grandes consequências me veio por ter adulterado, grandes consequências me veio por ter praticado a imoralidade, grandes consequências me veio por ter tido o pecado sexual ilícito como estilo de vida. E ele diz, quase que em todo mal me achei no meio da congregação do ajuntamento. A obediência, ele é o caminho seguro para nós vencermos a imoralidade, para nós vencermos as áreas sexuais da nossa vida. De repente você é uma pessoa que você nunca praticou a fornicação, você nunca praticou o adultério, você nunca traiu seu cônjuge, mas você é adúltero mesmo assim. Em qual questão? Você não pode ver uma mulher sensual passando na rua que você cobiça e deseja ela. E Jesus diz que só de nós olharmos para uma mulher e desejarmos ela em nosso coração, nós somos adúlteros. O adultério aos olhos de Deus não é somente a prática sexual. O adultério diante dos olhos de Deus é eu, Gabriel, olhar uma mulher sensual e ficar maquinando na minha mente, ficar criando fantasias na minha mente, ficar sustentando aquilo na minha mente. Isso é adultério. Isso serve para vocês também, mulheres. Vê um homem formoso na rua, um homem bonito, e você fica desejando ele, maquinando na sua mente pensamentos imorais, pensamentos pecaminosos, a tal pessoa também é um adúltero. Então o texto está nos alertando sobre o adultério. Se é os teus olhos que faz você errar, arranque. Se é as tuas mãos que faz você errar, arranque. Se você está com dificuldade nessa área da sua vida, o remédio, meus irmãos, é o arrependimento. É você ir diante de Deus e confessar os seus pecados. Falar, Deus, me perdoa, Deus, eu tenho cobiçado. Me perdoa, Deus, eu não tenho guardado os meus olhos. Me perdoa, Deus, eu tenho traído a minha esposa, eu tenho traído meu esposo. Me perdoa, Deus, eu tenho assistido vídeos imorais na frente do computador e praticando pessoalmente o que eu não devo. Me perdoa, Deus, e vai diante dele e diga, Deus, me livra da tentação, me livra da imoralidade, me livra
disciplina, Deus, de desejar a mulher do meu próximo, de desejar a mulher que não pertence a mim, me perdoa, Deus. E você vai indo, e somente assim para o Espírito Santo te ajudar. Caso contrário, você vai ver o resto da sua vida escravo dessa área. Agora eu quero ir para os últimos versículos para a gente concluir. Agora observe o versículo 15, meus irmãos. Olhem lá para o versículo 15. Olhem, preste atenção. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Versículo 16. Derramar-se-ão por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de água. Até aí. Esse texto, Salomão ele utiliza uma figura de linguagem. Mas o que Salomão ele está nos ensinando aqui? Melhor dizendo, o que o Espírito de Deus ele nos ensina por meio desta palavra? Ele está dizendo assim, ó, bebe a água da sua cisterna e das correntes do teu poço. O que isso significa? Isso significa, meus irmãos, que na mesma medida que Salomão ele alertou nós, ouvintes, leitores da palavra, sobre o perigo do adultério, o perigo da fornicação, o perigo que é na imoralidade e as suas consequências, ele nos mostra, ele nos enfatiza também que o homem, a mulher, deve beber do poço da sua cisterna. O que significa isso? Que o homem deve praticar relação sexual com a sua mulher e a mulher deve praticar relação sexual com o seu esposo. E o solteiro deve aguardar se casar para que ele beba da sua cisterna. O sexo, meus irmãos, quem criou o sexo? Deus. Deus criou o sexo. Quem criou os desejos sexuais dentro do homem e da mulher? Não foi o diabo, foi Deus. Deus criou os desejos sexuais dentro de mim e dentro de vocês. Mas o perigo está em nós usarmos desses desejos erroneamente. E uma vez que uma pessoa usa dos desejos que Deus criou dentro dele, que são os desejos sexuais, de forma errada, vai gerar tudo isso que eu ensinei para vocês, essas consequências. Então não é pecado ter desejo sexual. Pecado é ter desejo sexual pela mulher que não é sua esposa, ou pelo homem que não é o seu esposo. O pecado está em você usar o desejo sexual para praticar pessoalmente o que não deve. E você sabe o que é, eu não vou utilizar aqui a palavra. Então eu quero que vocês entendam que o sexo ele é santo, puro e ele é deleitoso. Então Salomão está dizendo aqui que em vez de o homem correr sofregadamente em busca de prazer nos braços de outra mulher, o homem ele deve beber a água da sua própria cisterna. É isso que Salomão está dizendo aqui. Ele está dizendo assim, bebe a água da sua cisterna e das correntes do seu poço. Esse texto, porque a linguagem hebraica ela é uma linguagem que usa figura, mas esse texto na literal, Salomão está dizendo assim, homem, pratique sexo não com a adúltera, pratique com a sua esposa. Desfrute do prazer que Deus criou dentro de você, não com a adúltera, não com a mulher estranha, mas com a sua esposa. E também a esposa deve praticar com o seu esposo. É isso que Salomão está nos ensinando. Então o sexo fora do casamento é adultério, e só os loucos entram por esta porta. Mas o sexo no casamento é ordenança divina. Se a prática do sexo antes e fora do casamento constitui pecado, a prática no casamento é mandamento. Sabe o que é o mandamento? O casado praticar sexo. E sabia que é pecado o casal não praticar sexo? A Bíblia ensina isso. A Bíblia ensina que quando o homem e a mulher são casados, eles não estão praticando relação sexual, eles estão dando legalidade para o diabo trazer o quê? O adultério. Por qual motivo? O homem e a mulher são seres compostos de vontade. E existe dentro de mim, dentro de você, o desejo sexual.
E esse desejo sexual Deus criou dentro de mim, de você, para a gente desfrutar com quem? Com o cônjuge. Para a gente desfrutar com quem? Com a esposa, com o marido. Porque tem pessoas que demonizam tantas coisas que diz que foi o diabo que criou o desejo sexual. Diz que foi o diabo que criou o desejo sexual. Não, o diabo, ele deturpou o que Deus criou puro. Deus criou o desejo sexual. O que o diabo faz? Eu vou deturpar. Então, o desejo que Deus criou dentro de mim, de você, para ser desfrutado no casamento, o que o diabo faz? Pratica fora do casamento. Trai a sua esposa. Se envolve com outro homem, se envolve com outra mulher. Pratica sexo solitário. Fica nas fantasias das pornografias, sentindo os desejos na sua carne. É isso que o diabo faz. Mas o que Deus faz? Se é solteiro, não casou ainda, se preserve em pureza. Aguarde. Espere o momento certo. É por isso que Salomão está dizendo aqui, ó, bebe a água da sua cisterna. Preste atenção, meus irmãos. Ao contrário, o leito conjugal sem mácula deve ser uma fonte de prazer, deve ser um manancial de delícias, deve ser um jardim de carícias, deve ser um rio transbordante de afetos, em que o marido e a mulher se abastecem continuamente. É por isso que ele bebe água da sua cisterna. Cisterna tem que ter água. Então Salomão está dizendo assim, olha, o homem e a mulher, eles devem ter uma vida sexual ativa. O homem e a mulher, eles devem desfrutar, se deliciar disso que Deus criou, que é santo, puro e bom. É o que a palavra ensina. E por que eu estou ensinando isso? Para que você que é solteiro, que não se casou, aguarde. Não use do desejo que Deus te deu de maneira ilícita. Nós não devemos usar o desejo que Deus nos deu na área sexual para saborear ele de maneira ilícita, de maneira errada, de maneira pecaminosa. Não, o desejo está dentro de nós, Deus nos deu. Então o que nós devemos fazer? Preservá-lo, guardar esse desejo, guardar esse prazer, para ele ser desfrutado onde? No casamento. Agora quem é casado tem que estar desfrutando, porque se não estiver desfrutando, é o que nós lemos em primeiro lugar, estará dando legalidade para o adultério, para a traição, para a imoralidade sexual. Agora observe o versículo 16, observem lá, ó. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas ruas os ribeiros de água. Aqui é uma pergunta: sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Agora o 18: seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. O casamento, ele é uma aliança de amor e fidelidade, feita na presença de Deus. O casamento, ele está edificado sobre um firme fundamento. E qual que é o fundamento do casamento? Fidelidade. Esse é o firmamento, o fundamento de um casamento, é a fidelidade. O cônjuge precisa ser um jardim fechado e uma fonte reclusa. Você deve ser um jardim fechado para o seu esposo e você para a sua esposa. Privado, só para ele, só para ela. É o que Salomão está nos ensinando aqui. O leito conjugal não pode ser compartilhado com o estranho. Por isso que ele está dizendo assim, ó, derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas ruas o ribeiro da água. Ele está dizendo assim, ó, porventura a sua esposa, ela seria derramada para fora. Ele está dizendo assim, a sua esposa, ela não é para outra, ela é só para você. E você, esposo, não é para outra, é só para ela. E você, solteiro, não é para ninguém, é só para Deus. O marido deve à esposa amor, respeito e fidelidade. E a esposa deve ao marido submissão, respeito e fidelidade. A vida sexual do marido e de sua esposa é uma fonte que não pode jorrar para cá, para os estranhos. Por isso que ele está dizendo, para não jorrar para fora. Ou seja, a vida da mulher não deve ser jorrada para fora. A vida sexual da mulher não deve ser mais para ninguém, só para o esposo. E a vida sexual do esposo não deve ser mais para ninguém, somente para quem? Para a esposa. Olha que interessante, possa ser que você já tenha ali nesse texto, você nunca percebeu isso. Existe muitas riquezas na Bíblia Sagrada. Quando a gente pensa que nós sabemos, sabemos nada.
Cada versículo tem profundidade. Observa, eu já estou com, mas já faz 1 hora que eu estou pregando. E eu só estou explicando esses versículos. E olha que alguns eu pulei, porque tem muita profundidade neles. Cada versículo é um oceano. Então quem diria que se você lesse esse texto você ia entender isso? Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas suas os ribeiros de água. Aí está dizendo assim, ó, sejam para ti só, e não para os estranhos. Ou seja, a sua esposa é só sua. A intimidade da sua esposa é só para você. O carinho dela é só para você. As carícias dela é só para você. E assim para o esposo. Não é para os estranhos. Não é para outras pessoas. É só para os dois. Agora no 19 lá. O 19 é muito profundo. Observem lá. Olha lá. Observe. Como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetualmente. O escritor sagrado, ele pontua de maneira vívida e eloquente as delícias da intimidade sexual, comparando a esposa amada a uma corça de amores e a uma gazela graciosa. Longe do homem procurar satisfazer seus desejos sexuais nos seios da mulher estranha. Observe o que Salomão diz, ó. Ele deve saciar-se nos seios de sua amada, e fazer isso o quê? Continuamente. Em vez do homem ou da mulher buscar êxtase na cama do adultério, ele deve embriagar-se sempre com as carícias da sua amada. Sabe o que Salomão ensina aqui para um casado? Mas esse texto serve para um solteiro também. Mas serve para você, mulher, que é solteira, você que é esposa, você procure colocar isso em prática. Você solteira, procura ter isso na sua vida para quando você casar você exercer. Observa comigo, quero que você observe atentamente o versículo de novo, ó. Corça de amores e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que é dever da mulher fazer carícias no homem. Deve ser dever da mulher fazer o homem entrar em um êxtase ao ponto de ele se sentir embriagado. É o que Salomão está dizendo, ó. E embriaga-te. Como assim? Embriaga-te sempre com as suas carícias. Salomão está dizendo que é dever da mulher no casamento ser carinhosa com o esposo. É dever da esposa ser carinhosa, afetiva com o esposo, dar carinho nele, cafuné nele. É isso que Salomão está ensinando. Por isso que ele está dizendo assim, ó, embriaga-te sempre. Por que embriaga-te sempre? Com as suas carícias. Ele está dizendo assim, ó, a mulher sempre deve estar fazendo carinho no homem. E no versículo acima ele diz assim, ó, saciem-te os seus seios em todo o tempo. Não se escandalizem. Mas aqui Salomão está dizendo que a mulher deve satisfazer o homem com o seu corpo. É o que Salomão está ensinando para ter um casamento sólido, um casamento forte, um casamento não mecanizado. Que tem igrejas, meus irmãos, tem igrejas que proíbem o homem de ver a nudez da sua esposa e a esposa de ver a nudez do homem. Tem igreja que proíbe, mesmo casado. Irmãos, isso é uma ferramenta fortíssima para o diabo entrar nesse casamento e destruir. Porque o propósito que Deus estabeleceu, o sexo, não é só aquele momento. Envolve o quê? O carinho, o que Salomão está dizendo. Envolve o afeto, envolve o elogio. É por isso que eu disse para vocês que o que eu ensinar hoje aqui é raro vocês ouvirem na igreja. Vocês não ouvem. Porque tem pastor que não tem coragem de pregar isso. Aí tem um monte de pessoa que vive nessa área destruída. Aí tem campanha da família, eu profeti, sua família vai ser meu senhor. Não, Salomão está dizendo assim, quer restituir seu casamento, mulher? Começa a dar carinho ao seu esposo. Você, esposa, quer restituir seu casamento? Começa a fazer o que você nunca fez. Compra um presente e dá para sua esposa. Chama a sua esposa para sair. Faz algo novo, algo diferente. E o que Salomão está dizendo é isso. Ele está dizendo assim, ó, mulheres, sacia o seu esposo com seios. Olha, ele usa seios, aí lê na sua Bíblia, ó, com seus seios,
Mas está falando seio, está falando corpo aqui. Sacia ele com o corpo. Aí diz assim, ó, e embriaga-te. Por que ele usa embriaga-te? Com as carícias. Embriaga-te com carícia, no carinho. Não deve ser uma relação mecânica e sem entusiasmo, mas uma experiência de delícias embriagadores. Agora para mim está concluindo, meus irmãos. O sexo é uma das melhores e maiores dádivas que Deus deu aos seus filhos. Sabia disso? Parece que você nunca deve ter ouvido isso. Mas Deus criou o sexo para que o homem e a mulher pratique ele dentro do casamento e desfrute do prazer que existe nisso. É o que ele está dizendo aqui. E eu que vou me casar, o que eu faço? Eu procuro me preparar em tudo isso. Eu procuro entender, para que Deus sempre me livre da prostituição, da traição, para que Deus me conserve sempre em pureza, em santidade, para que quando esse dia chegar, eu entenda que isso é uma promessa de Deus. Sabia que isso é promessa de Deus, meus irmãos? É bíblico, o que eu estou para você não é minha opinião, estou mostrando para você um texto. Então Deus, Ele instituiu o casamento, para que o homem e a mulher pudessem desfrutar desse privilégio. Para pensar, Deus pode ficar de pé, meus irmãos. Deus criou Adão, certo? Deus criou Adão. E Deus criou Eva, da onde? Da costela de Adão. E Deus disse o quê? Deus disse o quê para o homem? Não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque o homem precisa de uma mulher e a mulher precisa do homem. E aqui nessa noite eu enfatizei para vocês sobre a área sexual. Que a área sexual, ela foi criada por Deus. O sexo, ele é bom, puro e ele é deleitoso, segundo as Escrituras. Ele deve ser praticado dentro do casamento, dentro do matrimônio. E isso traz vários benefícios para a vida do casal. Agora, o casal que não exerce essa prática, estão em pecado. O casal que não exerce essa prática, estão errando contra Deus. Aí você diz, mas como assim estão errando contra Deus? 1 Coríntios capítulo 7 diz, vamos abrir todos lá, 1 Coríntios capítulo 7, eu quero ler com você, que de repente, 1 Coríntios capítulo 7, que Paulo aqui ele dá algumas respostas à pergunta acerca do casamento. Ele diz assim, ó, ora, quantas coisas, versículo 1, ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Se você for ler no original esse versículo 3, ele está falando que o homem deve pagar a devida benevolência. Isso envolve a prática sexual. Ele está dizendo assim, ó, se vocês não estão suportando a área sexual da vida de vocês, casem, para que cada um de vocês tenha a sua própria mulher, para desfrutar dessa área, da área sexual, com a sua cisterna, com o seu poço, com o seu cônjuge. Amém, meus irmãos? Então esse foi o ensinamento nesta noite, amém? Vamos estar orando, vamos estar encerrando, amém? Mais uma vez eu quero agradecer a presença dos nossos irmãos.